Oi pessoal, sejam bem-vindos para esse vídeo. Sou o pastor Alexandre e eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra. Quero falar hoje sobre dois personagens bíblicos, um José e o outro Esther. Como Deus agiu através da vida deles, mas alguns detalhes que torna tanto um quanto o outro ministério diferente. Eu hoje quero nos situar onde nós estamos no propósito de Deus, como nós o entendemos, enfim, como nós nos dispomos para Ele. Então, logo depois da abertura aí do canal, nós vamos falar sobre Esther e José, beleza? Vamos lá? Bom, pessoal, então as referências bíblicas aí, se você quiser, eu não vou direto, mas vai aparecer para você aí. Gênesis capítulo 45 vai falar sobre José, e lá em Esther capítulo 4, versículo 13 e 14, são as referências de ambos os personagens. São as referências aí se você quiser pesquisar depois. Bom, a história é a seguinte, eu vou começar com Esther. Esther era uma das cativas judia que estava na Pérsia, e diz o texto que a rainha, que naquele tempo do rei Assuero, rei da Pérsia, era Vaste, ela deu uma mancada com o rei. Vou resumir a história. Deu uma mancada com o rei e o rei resolveu escolher uma outra rainha. Dentre todas as mulheres que tinha lá, ele escolheu Esther. E num determinado momento, seu primo Mardoqueu, ele tem uma desavença com Amã, né? É mais ou menos assim a história, porque na verdade Mardoqueu ele descobre uma tramóia contra o rei, e aí ele entrega aquela tramóia, e tem toda uma sequência de história aí. E acontece que Mardoqueu, primo de Esther, ficou no alvo, né? Ficou na lista negra de Amã, que era um braço direito do rei Assuero. Diz o texto que Amã faz uma tramóia para tentar matar não só Mardoqueu, mas todo o povo judeu. E então, quando Amã fica sabendo disso, ele vai lá ver o decreto assinado pelo rei, as cartas que foram mandadas, ele tem cópia de tudo. Diz o texto que ele vai até a rainha Esther, Esther já constituída rainha ali, vai até ela pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo uma direção para ela. Diz o texto que Esther mais ou menos fica na dela ali, meio receosa de fazer alguma coisa, porque ela achava, pelo menos eu entendi no texto, que ela achava que não tinha todo esse poder, e Mardoqueu aparece lá para conversar com ela vestido de pano de saco. Então tem uma situação ali, ela fica meio constrangida. Então Mardoqueu a lembra de quem ela era, ou seja, uma judia, e faz ela pensar sobre por qual propósito, melhor dizendo, ela havia se tornado rainha. E ele diz para ela que ela foi tornada rainha pelo propósito de Deus, ou seja, para que nesse tempo ela fosse a libertadora do povo judeu. Então Mardoqueu ativa nela essa intenção, ativa nela o propósito de Deus, porque até então Esther estava vivendo como escrava e como uma palaciana ali, como uma rainha, mas sem pensar que pudesse ser alguém que pudesse conduzir o povo dentro do propósito de Deus de uma melhor forma, de uma melhor maneira. Então Mardoqueu ativa nela o princípio, ativa nela a graça de Deus. Na outra ponta, José, ele é aquele rapaz que tem sonhos, é aquele rapaz que Deus dá revelações a ele, e diz a palavra que os irmãos dele começam a ficar com inveja, principalmente quando o pai dele dá para ele uma túnica toda colorida e tudo mais. Há uma grande inveja ali, mas José é aquele homem que desde o começo ele já conhece o seu ministério, ele já conhece o seu propósito, ele já sabe onde Deus o quer levar. Diz o texto que, por causa, o texto da palavra, enfim, toda a história na Bíblia de José, diz que os irmãos com inveja o jogam lá
numa cisterna, num poço, e aí ele é descoberto, é vendido, enfim, a história é mais ou menos assim também, resumindo toda a história, e ele acaba lá na casa de Potifar, há uma situação lá com ele, todo mundo sabe, a situação em que a esposa de Potifar queria seduzi-lo, ele foge, e ela o denuncia, diz que é ele que tentou contra ela, enfim, ele acaba preso, e no decorrer dessa história, ele acaba na frente de Faraó. Diz a história que ele interpreta os sonhos de Faraó, e aí o texto diz que ele é constituído governador, né? Decifra sonhos, é constituído como governador, braço direito de Faraó. Diz o texto, lá a história, que há uma grande fome no mundo, então toda a família de José vai para o Egito, já estou adiantado aqui. E lá no Egito, José dá a revelar aos seus irmãos que ele era o José que havia sido vendido pelos irmãos. Diz o texto que os irmãos ficaram meio perturbados e ficaram meio receosos, atemorizados, mas ele fala a seguinte coisa: José, eu sei que o que aconteceu lá no passado foi um propósito, um direcionamento de Deus para que hoje eu pudesse estar aqui, salvar não só a minha família, vocês, mas como todo mundo. Então, José desde o princípio sabia que ele estava lá por causa da direção de Deus, por causa do propósito de Deus. Agora eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, onde você está no propósito de Deus? Você é aquela pessoa que não se situou ainda como Esther, que ainda não sabe exatamente o que Deus quer fazer e que alguém precisa dar um empurrão em você, que alguém precisa despertar isso em você, precisa ativar isso em você? Nós tivemos um culto na igreja onde o nosso irmão Ramon, ele falou sobre 2 Timóteo, né? Onde Paulo fala que era necessário que Timóteo reativasse, reavivasse o dom que fora colocado nele através da imposição das mãos de Paulo, ou seja, Paulo ativa o dom de Deus na vida de Timóteo. Então, Esther, ela foi instigada, ela foi ativada por Mardoqueu no propósito de Deus, de livramento e salvação do povo. Mas José não. José, ele sabia desde o princípio onde Deus o levaria, qual era o propósito de Deus na vida dele. Por isso ele não tinha medo de contar os sonhos, por isso ele não tinha medo de ser quem ele era, administrar a cadeia, de contar os sonhos, as revelações, e mesmo que essas coisas pudessem até levá-lo à morte, mas ele foi fiel ao propósito de Deus. Então, onde nós estamos? Somos a Esther que precisa ser ativado, que precisa ser lembrado, que precisa descobrir ainda o que Deus quer realizar na vida? Ou somos o José, que temos ciência, temos consciência e nos posicionamos nesse propósito? Em que lugar nós estamos? Uma reflexão, quero que você pense nisso comigo em nome de Jesus, tá bom? Vai aparecer aqui outros vídeos, assista lá outros vídeos, tem outros conteúdos no canal. Compartilhe esse vídeo, se inscreve, deixa aí seu like e vamos crescer no conhecimento e na graça. Amém? Deus abençoe, pense nisso. Tchau.